Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nessa nossa conversa, nós vamos tratar especificamente das medidas adotadas pela Igreja Católica, né, contra uma série de movimentos, contra uma série de reações que alguns membros, né, inclusive que saíram dentro da própria Igreja Católica, né, estavam fazendo para combater as fraudes, para combater as medidas e as doutrinas erradas feitas pela Igreja Católica durante os séculos, principalmente durante os séculos XV e XVI. Eu lembro que vários eram os movimentos, né? Nós já citamos em conversas anteriores como o luteranismo, que teve como principal representante Martinho Lutero. Nós tivemos o calvinismo, como principal líder João Calvino. Nós tivemos o anglicanismo, né, que foi uma forte reação do rei Henrique da Inglaterra pelo Papa, inclusive, não ter aceito, né, o seu divórcio com Catarina, né? Nós citamos também alguns movimentos camponeses, né? Enfim, era uma série de reações e esses movimentos receberam o nome no seu conjunto, né? Esses movimentos de reações à Igreja Católica receberam no seu conjunto uma denominação, um nome de Reforma Protestante ou de Protestantismo. Esse nome é muito importante que a gente destaque, porque foi dele que surgiram as várias outras doutrinas, foi desse movimento que surgiram várias outras denominações religiosas, várias outras igrejas, inclusive que respondem hoje à atualidade, né? Várias igrejas que recebem o nome de igrejas evangélicas ou de igrejas crentes, né, surgiram em virtude desse movimento de contestação, de crítica às ideologias, às doutrinas, os dogmas pregados pela Igreja Católica, que eram vistos por esses movimentos como ideias que tentavam converter ou tentavam manter os fiéis ali de forma errada. Tá bom? Então, para combater essa série de movimentos, a Igreja Católica promoveu uma reação, né? A Igreja Católica, digamos assim, fez a sua própria reforma, que, claro, essa própria reforma feita pela Igreja Católica não alterou em nada a estrutura dela enquanto igreja, a estrutura dela enquanto ordem religiosa, mas que serviram para, de certa maneira, reprimir os movimentos que contestaram, né, que a contestaram, e serviram também para que ela pudesse, digamos assim, renovar o seu quadro de fiéis, fez com que ela também evitasse uma perca muito maior de fiéis. Tá bom? Então a Contra-Reforma ou Reforma Católica foi, na verdade, como nós dissemos no encontro passado, um movimento de reação da Igreja Católica ao surgimento, né, às ideias contrárias a ela, né? Então foi um forte movimento de combate, melhor dizendo, né, para classificar de fato a Reforma Católica ou Contra-Reforma. Foi um movimento de combate ao surgimento de novas ideias cristãs surgidas principalmente na Europa, que depois seriam espalhadas por vários continentes, em um processo, como nós já dissemos, conhecido como Reforma Protestante. Então a Contra-Reforma Católica é uma reação da Igreja para combater a Reforma Protestante. E por que a Igreja faz isso? Por que ela sente a necessidade de promover uma reforma católica, uma reforma dentro da sua própria estrutura?
porque ela, como nós já dissemos, estava perdendo, né, o seu poder político, porque a igreja também tinha muito poder político. A igreja estava perdendo, a igreja católica estava perdendo poder econômico, a igreja católica estava perdendo principalmente o seu poder religioso, né? E isso foi verificado, essa perca de poderes da igreja católica foi verificado em vários espaços, né, sociais, em vários países, né? Como por exemplo, na Alemanha, na Inglaterra, né? Teve a sua influência política, religiosa e econômica diminuída também em países como França, na Boêmia, na Áustria, na Hungria, né? Enfim, então para que ela diminuísse cada vez mais a sua perca de influência, para que ela evitasse que essa perca de influência se alastrasse para outros espaços e conter essa perca de influência, ela reagiu, né? E reagiu da forma mais cruel possível, como ela fazia em outros momentos. E não seria diferente, principalmente quando alguém ousasse discordar das suas práticas, das suas doutrinas, dos seus dogmas, tá bom? E aí vocês poderiam me perguntar, Nicolau, mas quais foram as principais medidas adotadas pela Igreja Católica para evitar que ela continuasse a perder poderes, né? Uma das principais medidas, nós dissemos isso no encontro passado, e nessa conversa de agora nós vamos especificar, nós vamos tratar sobremaneira como é que essas medidas atingiram as pessoas que iam contra a igreja e como é que isso se reverteu na própria estrutura da igreja, como é que ela se reorganizou a partir dessas medidas que ela própria adotou. Então, uma das primeiras medidas adotadas, e que isso foi verificado em vários países, e principalmente aqui no nosso país, né, com a questão do processo de colonização do Brasil, uma das principais medidas adotadas pela Igreja Católica foi a criação, isso dentro da Contra-Reforma, das principais medidas foi a criação da Companhia de Jesus. Eu peço desculpa porque a voz não está saindo muito interessante, porque eu estou com uma crise forte de rinite de sinusite já faz praticamente 2 semanas. Agora que nós estamos melhorando. Os olhos estavam muito inchados, né, como vocês podem perceber, mas eles já estão dando uma leve melhorada. Mas enfim, continuando. Uma das principais medidas adotadas pela Igreja Católica dentro da Contra-Reforma para evitar que ela continuasse a perder fiéis foi a criação da Companhia de Jesus. E para que é que servia essa Companhia de Jesus? O que era essa Companhia de Jesus? Né? Na verdade, a Companhia de Jesus era uma ordem religiosa, né? Era um conjunto de práticas e de medidas de ordem religiosa que foi fundada pelo militar Inácio de Loyola. Inácio de Loyola é um nome muito conhecido do cenário da história brasileira, né? E que essa ordem religiosa ela foi organizada de forma muito igual ao exército, né? Para que ela servia então? Dentro dessa ordem religiosa, dentro dessa Companhia de Jesus, havia uma estrutura hierárquica muito forte que deveria ser respeitada. Nicolau, por favor, explique o que significa essa estrutura hierárquica muito forte. É simples. Vamos ver o que significa uma ordem hierárquica que precisa ser respeitada. Por exemplo, na sua família, você que está me escutando agora. Na sua família, como é que funciona a ordem hierárquica que precisa ser respeitada? Você, enquanto aluno, no caso da família, você, enquanto filho ou filha, tem pais e mães. E dentro dessa estrutura hierárquica, quem tem o maior poder e quem deve obedecer a ordens são os filhos, né? Ou seja, pai e mãe são aquelas pessoas que têm os maiores poderes, que precisam estabelecer uma certa ordem para que não vire uma bagunça em casa, né? Ou seja, vocês, filhos e filhas, precisam obedecer às ordens
que são ditas pelos seus pais, pelo seu pai, pela sua mãe. Ou seja, dentro da Companhia de Jesus também havia uma ordem estabelecida, uma estrutura hierárquica estabelecida, que as pessoas que participavam dessa Companhia de Jesus precisavam obedecer à ordem que vinha, né, que tinha um poder maior, tá bom? Essas ordens precisavam ser respeitadas, tendo, portanto, né, como aquela pessoa que tinha a ordem maior era o Papa. Então, dentro da Companhia de Jesus, a estrutura hierárquica, a ordem hierárquica deveria ser obedecida maior, portanto, deveria ser a ordem do Papa. E as pessoas deveriam obedecer a isso. A principal função da Companhia de Jesus, dentro da Contra-Reforma, não esqueça que essa Companhia de Jesus foi criada dentro da Contra-Reforma, para evitar também uma perca de fiéis, né? Então a principal função da ordem religiosa Companhia de Jesus era, portanto, fazer com que o poder da igreja fosse fortalecido, né? Através de quê? De disciplinas, né? De uma certa moral. Ou seja, lembrem da questão da hierarquia. Alguém dita uma ordem e as pessoas que participam dessa companhia precisam respeitar e obedecer essas ordens. Então, a Companhia de Jesus criou uma série de ações e de medidas que deveriam ser disciplinadas, deveriam ser moralizantes, ou seja, essas ações e essas medidas dentro da Companhia de Jesus eram a criação de ações disciplinares, medidas disciplinares, ou seja, eu preciso obedecer a certas ações e a certas medidas. Os jesuítas, portanto, foram, a partir disso, né, os principais divulgadores dessa disciplina da Igreja Católica. Os jesuítas foram os principais comunicadores dessa doutrina católica, dessa disciplina rígida construída dentro da Companhia de Jesus, tá bom? Principalmente a partir do papel que eles poderiam exercer enquanto educadores. Perfeito? Eu lembro que no século XV e XVI, portanto, foi realizado também. Antes da gente partir para o segundo item, para a segunda medida de ação adotada na Contra-Reforma, a Companhia de Jesus, ela foi muito vista e teve um poder muito forte construído e feito lá aqui no Brasil, inclusive, né? No período colonial brasileiro. Os jesuítas eram vistos pela estrutura católica como educadores, né? Deveriam fazer com que as pessoas que não possuíam, por exemplo, como religião oficial a católica, que essas pessoas adotassem a partir dos seus ensinamentos, né, a questão do catolicismo, se bem que a Companhia de Jesus atuou no Brasil, os jesuítas inclusive, né, é visto inclusive por livros de autores como os primeiros, como a primeira forma de pedagogia no Brasil, né? Mas isso é assunto para outras questões, para outros momentos, tá bom? Mas os jesuítas atuaram muito menos como educadores e muito mais como impositores de ideias, de doutrinas, de ações, né? É importante dizer que, para a gente entender alguém como educador, educação se dá através de diálogo, né? De posições diferentes. E não era isso que acontecia dentro da Companhia de Jesus no Brasil, né? Os jesuítas atuaram muito mais como impositor de cultura, impositor de doutrinas, impositor de religiosidade, fundamentalmente a católica, né? Então, a Companhia de Jesus tinha essa finalidade maior, né? Atrair o número de fiéis para o catolicismo, né? Evitar também a debandada, a questão de fiéis sair para outras doutrinas, tá bom? Então tinha essa questão de disciplina, tinha essa questão de moral e de impor, né? Ou seja, de você forçar alguém a adquirir e a adotar a sua forma de pensar, a sua forma de ver o mundo e, portanto, adotar a sua forma de crer. Portanto, e finalmente, adotar
de forma impositiva, né, sem diálogo, a sua forma de crer e de ter uma religiosidade, no caso, o catolicismo. Dito isso, partimos então para a segunda medida adotada na Contra-Reforma pela Igreja Católica, que foi o Concílio de Trento, né, que tem como seu espaço fundador a Itália. Então, o que foi o Concílio de Trento? Né? Esse encontro das principais autoridades religiosas, né, também de alguns teólogos da linha protestante, tinha como finalidade redesenhar, ou seja, redefinir, traçar novas ideias para o posicionamento da Igreja Católica em relação à sua doutrina, tá bom? Bem como encontrar meios, ideias e ações que freasse, ou seja, que evitasse o avanço da reforma protestante da Igreja na Europa e em outros países. Tá bom? Então, o Concílio de Trento foi uma reunião das principais autoridades dentro da própria Igreja Católica, que contou também com alguns teólogos protestantes, que tinha como principal objetivo redefinir, remodelar, fazer com que a Igreja Católica repensasse o seu papel, né, e também, fundamentalmente, tentasse encontrar medidas que evitasse o alastramento, né, que evitasse o avanço do movimento protestante da Europa e em outros países. No Concílio de Trento, nós tivemos, por exemplo, uma reação muito forte dos protestantes a essas medidas criadas dentro do próprio Concílio de Trento, né? Como, por exemplo, foi proibida a venda de indulgências e também foi decidida a criação de seminários. Ou seja, indulgência nós já sabemos o que significa, né? É a compra do perdão, né? O fiel chegava lá, dizia que tinha cometido pecados e a Igreja Católica, as suas autoridades religiosas diziam que para o fiel ser perdoado, ele precisava depositar, ele precisava doar uma certa quantia, enfim, para que ele pudesse ser perdoado. Esse era chamado de venda de indulgências e foi um dos principais motivos da crítica de Martinho Lutero à Igreja Católica, tá bom? Essa última instituição seria responsável, né, a questão dos seminários, seria responsável pela formação dos religiosos, né, seria responsável pela formação do clero, buscando evitar dessa forma a venda de cargos dentro da igreja. Tá bom? Então, repetir de novo, dentro do Concílio de Trento, que era aquela reunião de autoridades católicas para evitar o avanço do protestantismo, foi criado dentro desse Concílio de Trento algumas medidas, como por exemplo, a criação de seminários. Para que servia a criação de seminários? Esses seminários é como se fosse uma escola para formar os novos membros da Igreja Católica e também os antigos, né? Então o seminário seria responsável pela formação dos clérigos, ou seja, os membros da Igreja Católica, buscando finalmente evitar a venda de cargos dentro da igreja, ou seja, evitar que cargos, por exemplo, de padres, de bispos, arcebispos, fossem comprados, fossem negociados, que para alguém exercer essa função precisasse comprar, né? Enfim, então o seminário tinha finalmente essas finalidades. Por outro lado, acabou também dentro desse Concílio de Trento, a igreja acabou reafirmando e não descartando, acabou reafirmando os seus dogmas católicos. Tá bom? E o que são dogmas? Vocês poderiam me perguntar. É algo que não pode ser questionado. É algo que não pode ser dito que
e verdade é aquilo que é uma verdade absoluta. Dogma é isso. É algo que não pode ser questionado, e se não pode ser questionado, é uma verdade absoluta. Portanto, a Igreja Católica, com o Concílio de Trento, ela não descartou os seus dogmas, as suas verdades absolutas. Muito pelo contrário, ela reafirmou esses dogmas, essas verdades absolutas. Como, por exemplo, o princípio da salvação pela fé e pelas boas obras foi mantido, né? Mesmo tendo sido fortemente combatido por Martinho Lutero, né? O princípio da salvação pela fé e pelas boas obras, que era uma verdade absoluta para a igreja e ainda hoje foi mantido no Concílio de Trento, tá bom? O culto à Virgem Maria, ou seja, alguém adorar a Virgem Maria, o culto aos outros santos, né? Também foi mantido no Concílio de Trento. Também foi reafirmado. Perfeito? Então vocês podem perceber isso ainda hoje, dentro da estrutura da Igreja Católica, né? Dentro das casas dos próprios fiéis que são católicos. Se você for lá, vocês vão perceber que aquelas pessoas que são católicas, 99%, se não 100% delas possuem uma imagem de santos ou de santas pregadas em suas paredes. Tá bom? Então esse princípio de crença em santos e crenças em santos, de cultuar esses santos e essas santas, foi mantido no Concílio de Trento. Tá bom? Então a questão dos dogmas católicos, ele não foi descartado, ele foi muito pelo contrário, eles foi reafirmado, eles foram mantidos. Tá bom? Um outro princípio, um outro dogma que foi mantido, a Bíblia e as tradições transmissões, as tradições mantidas pela Igreja Católica, também foi reafirmada, tá bom? A Bíblia como o livro sagrado, como tudo de verdade absoluta está lá, contido na Bíblia, também foi reafirmado. Outra ideia muito importante também foi a questão da formação de catecismo para doutrinar as crianças que estavam também repetindo, a questão do catecismo como uma forma de educação religiosa das crianças, né? Foi mantida, aliás, foi adotada pela Igreja Católica, tá bom? Então, enquanto os seminários foram vistos como uma espécie de escola religiosa para formar as autoridades religiosas, o catecismo foi criado, né, dentro da Contra-Reforma, para fazer com que as crianças fossem doutrinadas, fossem formadas para seguir os princípios do catolicismo. Tá bom? Outra ideia importante é a questão da infalibilidade do Papa. Nicolau, o que é isso? O Papa não erra. O Papa é a autoridade principal. O Papa é a autoridade fundamental. E tudo que o Papa diz precisa ser respeitado. Então essa infalibilidade do Papa, ou seja, a noção de que o Papa não falha enquanto autoridade religiosa, foi reforçada dentro do catolicismo, dentro do Concílio de Trento, dentro da Contra-Reforma. Tá bom? Assim como outros e outros dogmas, né? Através, por exemplo, a questão de se acreditar de que o pão e o vinho se transformassem no corpo e no sangue de Cristo também foi mantido. Enfim, toda a questão dogmática da Igreja Católica foi reafirmada dentro da Contra-Reforma. Para finalizar, nós temos mais duas medidas importantes que foram adotadas dentro da Contra-Reforma. Eu cito, por exemplo, o Tribunal do Santo Ofício ou a Inquisição. Eu lembro que nós tratamos